Olá, meus amigos, minhas amigas, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, 30 de setembro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Cartas e Crônicas, livro esse de Humberto de Campos, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. E hoje a mensagem será a mensagem de número 12, intitulada Espiritismo e Divulgação. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será realizada pela nossa querida Janaína. Você ora pra gente, Janaína? Hoje é mais um dia reunidos, Senhor, em Teu nome. Só temos a agradecer. Agradecer pela vida, pelo trabalho, pelo amor que essa casa nos tem e nos acolhe. Querido amigo Jesus, abençoa-nos a todos para mais um estudo nessa noite. Abençoa nossas irmãs que hoje conduzirão os estudos. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Espiritismo e divulgação. Vamos ver a história que o senhor Humberto de Campos vai nos trazer sobre o excelente advogado Joaquim Mota. Então vamos lá. O Espiritismo e divulgação. O excelente advogado Joaquim Mota, espírita de convicção desde a primeira mocidade, possuía ideias muito próprias acerca de pensamento religioso. Extremamente sensível, julgava um erro expor qualquer definição pessoal em matéria de fé, religião. Costumava dizer: é assunto exclusivo de consciência. Então ele sempre dizia que religião não se fala, não se discute, não se conversa, porque religião, dizia ele, é assunto exclusivo de consciência. E o seu Joaquim Mota fechava-se. Na biblioteca franqueada aos amigos, descansavam tomos, tomos ali, aqueles obras, livros, tomos, em percalina e dourados. Percalina era o tecido que forrava os livros, lembra? Os livros antigos, aquele caderno duro, aquela capa dura, e ali eles enrolavam com tecido, aquele tecido específico. Ele disse que eram livros enrolados nesses tecidos, que é a percalina, e dourados. Então imagina, ele era alguém que cuidava muito bem dos seus livros, reunindo escritores clássicos e modernos em sua biblioteca, em ciência e em literatura. Então, uma biblioteca aí bem... Porque hoje a gente não valoriza muito isso quando a gente fala em biblioteca, porque hoje a gente tem uma biblioteca virtual nas nossas mãos, Mas, meus irmãos, isso há 25, 30 anos atrás, você ter uma biblioteca em casa, isso era algo assim, isso era um certo status até, Uma base. Uma base, exatamente. Isso era sinônimo de cultura, Então, nossa, eu me lembro que tinha até aqueles vendedores, vendedores de livros que passavam, E ele vendia, vendia ali a prestação, E a gente tinha aqueles volumes de 10, 12 volumes, não é verdade? Então era chique ter isso. E ele aqui, como um advogado, não ia fazer diferente. Também tinha sua biblioteca. E literatura. Conservava, porém, os livros espíritas isolados em velha cômoda do espaçoso quarto de dormir. Então ele tinha lá a sua biblioteca, mas os livros espíritas não estavam lá. Os livros espíritas estavam escondidos numa cômoda velha dentro do seu quarto, Então, olha só, duas anotações. Ele fala de religião? Não. Ele diz que religião é algo que não se fala, não se discute. Os amigos dele vão lá, observam, como eu falei ainda há pouco, biblioteca era um movimento social, era um status social mostrar sua biblioteca. Então, ele tinha lá de literatura, de ciência, mas tinha alguma obra espírita na sua biblioteca? Não. Estava escondidinho lá dentro do quarto dele, numa escrivaninha velha. Olha só. No espaçoso quarto de dormir, em velha cômoda do espaçoso quarto de dormir. Não agia assim, contudo, por maldade.
Era, na essência, um homem sincero e respeitável, conquanto espírita à moda dele, né? E aí eu até me recordo, quando a gente vê isso, que existe, né? Muitas vezes nós temos esse tipo de comportamento, nós somos espíritas escondidas, né? A gente não quer assumir muito isso para a sociedade. Aí eu me lembro na obra 2000 anos, quando o Emmanuel, senador Públio, foi ao encontro de Jesus, mas ele foi já assim no finalzinho da tarde, já quase anoitecendo, que era para que ninguém o visse, que ele, o senador, estaria atrás do Nazareno, não é verdade? Então ele foi para tentar disfarçar. Então quantas vezes nós não temos também essa atitude, né? Perante a doutrina, a gente não assume, a gente disfarça, a gente diz que não gosta de falar do assunto, mas na verdade é uma forma de fugir da religião que professamos. Mas vamos ver. Humberto de Campos disse que na essência ele era um homem sincero e respeitável, conquanto espírita à moda dele, né? Sem a menor preocupação de militância, né? Então ele era um homem comprometido com a doutrina? Nem um pouco. Espécie de ilha amena. Essa ilha, ele faz aqui uma metáfora, né? Cercada pelas correntes do comodismo. Então, aquela pessoa que vai ao centro espírita, mas aquilo nem fede nem cheira, como dizia minha mãe, né? Aquilo é morno, não tem comprometimento, não toma partido, né? Então, espécie de ilha amena cercada pelas correntes do comodismo. Encasquetara o ponto de vista de que ninguém devia, a título algum, falar ao outrem de princípios religiosos que abraçasse. E prosseguiu vida fora, repelindo qualquer palpite que o induzisse à renovação. Então, na ideia dele, não se deve falar de religião com ninguém. Ele era advogado. Era justamente a esse homem que fôramos confortar dentro da noite. Então, imagina, Humberto de Campos, foi exatamente esse homem que nós fomos confortá-lo. Humberto aqui está falando exatamente desse homem a quem ele está indo acolher, confortar. Vamos ver por que ele está indo confortar o senhor Joaquim Mota. Mota vinha de perder a companhia de Licínio Fonseca, recentemente desencarnado, o amigo que ele partilhara 26 anos de serviço no fórum. Ambos amadurecidos na existência e na profissão, após os 60 de idade, eram associados invariáveis de trabalho e de luta, juntos sempre nos atos jurídicos, nos negócios, interesses, férias e excursões. Então, não só trabalhavam juntos, mas como eram amigos realmente, passavam férias juntos. Então, o Licínio pro advogado, né, pro Mota, eram como se fossem irmãos. Então, deve ter sido uma morte que ele realmente está sentindo bastante, né? Sem um colega ideal, baqueara a Mota em terrível angústia, trancava-se em lágrimas no aposento íntimo, ansiando vê-lo em espírito. Ele queria ver Licínio. E tanto rogou a concessão em preces ocultas, que ali nos achávamos em comissão de 4 cooperadores com instruções para levá-lo ao companheiro, né? Porque ele, tanta saudade do Licínio, o Licínio morreu, né? Mota ficou, e ele começou a orar, pedindo a Deus que ele queria ver o amigo, ele estava com saudade, queria ver se o amigo estava bem, e tanto pediu, que os amigos espirituais, em que o próprio Humberto de Campos faz parte, está ali para atender o pedido dele. Obviamente vai aproveitar o momento do sono para levar. Vamos ver se vai ser isso? Desligado cautelosamente do corpo, que se acomodara sob a influência do sono. Então é realmente no momento do sono. Então, no momento que o Mota dormiu, apagou ali o sono mesmo da noite, ele vai ser levado em espírito, né? Então, muitas vezes, gente, no nosso momento do sono, a gente vai estar com os nossos amores que partiu, principalmente esses que partiram de forma recente, né?
E assim, e muitas vezes eles permanecem dentro de casa, que é mais complexo ainda, né? Mas no caso aqui do Licínio, ele foi recolhido, ele está em algum local no mundo espiritual que a gente vai já saber qual é, né? E aí o Mota, no momento do sono, o próprio Humberto de Campos, a equipe espiritual, leva Mota até Licínio no processo do sono, né? No momento que a gente chama de emancipação, né? Ok? Estamos juntos? Embora não nos percebesse o apoio direto, foi Joaquim transportado à presença do amigo que a morte arrebatara. Então, ele viu Humberto de Campos? Não. Ele viu os espíritos? Não. Ele sabe que ele foi conduzido até o Licínio? Não sabe nada. Ele está em estado de sono, então ele não tem muita consciência. No leito de recuperação do grande instituto beneficente a que fora recolhido no mundo espiritual, então que bom, Licínio permaneceu na Terra? Não, ele foi recolhido para um ambiente, não deixa de estar na Terra, né? Mas foi recolhido em uma colônia que é paralela à Terra, aqui bem próximo, e ele está no hospital, o Licínio, foi recolhido em espírito, ok? Licínio chorou de alegria ao revê-lo, e nós, enternecidos, seguimos frase a frase o diálogo empolgante que se articulou após o júbilo extrovertido das saudações. Soluçou o desencarnado com impressionante inflexão. Mota, meu caro amigo Mota, a morte é apenas mudança. Cuidado, meu amigo, muito cuidado. Quanto tempo perdi em razão de minha ignorância espiritual. Saiba você, Mota, saiba você que a vida continua. Ajuntou o visitante no intuito de consolá-lo. Mas eu sei disso, meu amigo. Desde muito cedo entrei no conhecimento da imortalidade da alma. O sepulcro nada mais é que a passagem de um plano para outro. Ninguém morre, ninguém. Indagou Licínio, positivamente aterrado. Ah, você sabe então que o homem na terra é um espírito habitando provisoriamente um engenho constituído de carne? Que somos no mundo, inquilinos do corpo? Sei sim, respondeu a advogada. E você já foi informado de que quando nascemos entre homens, conduzimos ao berço as dívidas do passado com determinadas obrigações a cumprir? Olha quantas perguntas, né, que ele está fazendo. Ou seja, a gente nasce, quando a gente nasce, está tudo zerado? Não, a gente não lembra, mas não está zerado. Temos trabalhos a fazer, temos compromissos a realizar e temos coisas a consertar. Aí ele diz, mas você sabe de tudo isso? Aí ele responde ao advogado Mota, de modo perfeito, muito jovem ainda. Aceitei o ensinamento e a lógica da reencarnação. Gritou o outro, visivelmente alterado. Mota, você já consegue admitir que nossas esposas e filhos, parentes e amigos, quase sempre são pessoas que conviveram conosco em outras existências terrestres? Que estamos enleados a eles, frequentemente para o resgate de antigos débitos? Mota, tu sabe então que os nossos parentes têm compromisso conosco? Não é a primeira vez que a gente está junto? E o Mota responde, sim, meu caro. Não apenas creio, sei que tudo isso é a verdade inconteste. E você crê nas ligações entre os que voltam para cá e os que ficam? Você já percebe que uma pessoa na Terra vive e respira com as criaturas encarnadas e desencarnadas? Que
que podem existir processos de obsessão entre os chamados vivos e mortos, raiando na loucura e no crime? Olha quantas perguntas. Lembra que os dois eram advogados, os dois são pessoas intelectuais. Então ele está aqui, mas você sabia disso? Mas você sabia disso? Mas diz assim, e você crê nas ligações entre os que voltam para cá e os que ficam? Você já percebe que uma pessoa na Terra vive e respira com criaturas encarnadas e desencarnadas? Porque a gente está aqui, nós estamos encarnados, mas a gente não está respirando com os espíritos que estão aqui? Que podem existir processos de obsessão entre os chamados vivos e mortos, raiando na loucura e no crime. Quantas pessoas matam num processo obsessivo que estão? Quantas pessoas enlouquecem por um processo obsessivo que está sofrendo? E tudo isso ele está questionando. Mas você sabia disso? Mas você sabe disso? Daqui a pouco ele vai dizer, por que tu não me contou? Porque lembra que o Mota não falava de religião com ninguém. E nem os livros, porque às vezes você deixa um livro na sua biblioteca ou ali, alguém diz, nossa, que livro? Você é espírita? Ah, sim, sou. Isso já é um motivo para iniciar uma conversa. Mas o Mota escondia tudo, ficava tudo dentro do quarto dele, numa escrivaninha antiga. Lembra disso? E a surpresa aqui do Licínio é porque, de certa forma, o Mota disse, mas você sabia disso? Você sabia disso? E 26 anos de amizade. 26 anos de amizade. E ele nunca tocou nesse assunto. Só que o Licínio desencarnou. E ele está dizendo assim, meu Deus, olha tanto de coisa que eu não sabia. E tudo isso que ele está falando aqui, ele aprendeu no mundo espiritual. Então, eu estou me recordando, uma vez eu fui para um jantar e um cidadão, fui apresentada para esse cidadão, me disseram que eu era espírita, ele passou quase 2 horas sentado ao meu lado, à mesa, perguntando sobre espiritismo. Quase 2 horas, eu digo, gente, aula particular, noite, um jantar. Mas a pessoa queria perguntar, eu digo, Jesus, se o Senhor mandou, é porque vamos lá. E ele perguntava, eu respondia, ele perguntava, mas ele perguntou, foram 2 horas. Ele desencarnou na Covid. Então você acha que aquela conversa que Jesus organizou não serviu no momento que ele desencarnou para ele entender? Ele não tinha a mínima noção de mundo espiritual. E ele perguntava justamente isso, sobre o mundo espiritual, a continuidade da vida, a comunicabilidade dos espíritos. A pergunta dele ficou sobre a vida após a morte. E aquilo que diz o Kardec, os espíritos respondem para ele, se auxilia, se facilita a pessoa saber do espiritismo no momento da desencarnação. Eles respondem muito. Porque muitos espíritos ficam num processo de perturbação porque não conseguem entender que estão vivos do outro lado. Porque eles se olham, se vê, estão pensando, estão interagindo. Como é que eles vão entender que morte é essa? Morte para eles era ter acabado, ter ficado no cemitério. Morte para eles era isso. E de repente eles veem um mundo vivo, atuante, interagindo. Então isso fica confuso na cabeça. Aí você vai dizer, você morreu. Eu não morri. Claro que eu não morri. Eu estou aqui, eu estou conversando contigo. Como é que eu posso ter morrido? Entendeu? Isso a gente chama no processo de perturbação. Perturbação, ou seja, não consegue entender o que está acontecendo. Então vamos ver aqui esse diálogo entre o Licínio, que está surpreso. Ele disse, você sabia de tudo isso, né? O interlocutor, que foi o que desencarnou o Licínio, agarrou-lhe a mão direita, né, a destra, e continuou espantado. Mota, Mota, ouça, você está certo de que a vida aqui é a continuação do que deixamos e fazemos? Já se convenceu de que todos os recursos do plano físico são empréstimos do Senhor para que venhamos a fazer todo o bem possível e que ninguém depois da morte consegue fugir de si mesmo? Sim, eu sei. Nesse instante, porém, Licínio desvairou-se. Passeou pelo recinto, o olhar repentinamente esgazeado, fez instintivo movimento de recuo e bradou e gritou, né? Lembra que Licínio é o que está desencarnado. Fora daqui, embusteiro, fora daqui. O visitante
dolorosamente surpreendido, tentou apaziguá-lo. Licínio, meu amigo, que venha a ser isso? Acalme-se, acalme-se. Sou eu, Joaquim Mota, seu companheiro do dia a dia. Nunca, embusteiro mistificador. Se ele conhecesse as realidades que você confirma, jamais me teria deixado no suplício da ignorância. Meu amigo Joaquim Mota é como eu, enganado nas sombras do mundo. Ele foi sempre o meu melhor irmão. Nunca, nunca permitiria que eu chegasse aqui mergulhado em trevas. Ai, dó, né? Que dor. E trevas porque a treva é a escuridão, e a escuridão do não saber. E se você é um embusteiro, você é um mentiroso, sai daqui, porque se fosse o meu amigo Joaquim, se soubesse de tudo isso, ele teria me falado. Ele jamais teria deixado eu chegar aqui no mundo espiritual sem saber, ou seja, ignorando, nas trevas, na escuridão, em relação à vida espiritual. Nós não podemos negar a luz a ninguém, gente. Como diz Jesus, não pode se pegar a luz e colocar debaixo do alqueire. Ou seja, você pegar a luz e colocar embaixo de um cesto. A luz é para ficar no alto, para que possa iluminar todo o espaço. Imagina você pegar hoje uma luz e colocar uma panela grande em cima dela. Vai iluminar? Era mais ou menos isso que Jesus quis falar. Ele disse assim, meu Deus, ele foi sempre o meu melhor irmão. Nunca, nunca permitiria que eu chegasse aqui mergulhada em trevas. Mota, em pranto, intentava redarguir, mas interferimos, a fim de sustar o desequilíbrio e, para isso, era preciso afastá-lo de imediato. Mais alguns minutos, e o advogado reapossou-se do corpo físico. Nada de insegurança que o impelisse à ideia de sonho ou pesadelo. Guardava a certeza absoluta do reencontro espiritual. Extremunhado, ergueu-se em lágrimas e, sequioso de ar puro que lhe refrigerasse o cérebro em fogo, abriu uma das janelas do alto apartamento que lhe configurava o ninho doméstico. Mota contemplou o casario compacto, onde talvez, naquela hora, dezenas de pessoas estivessem partindo da experiência passageira do mundo para as experiências superiores da vida maior. E, naquele mesmo instante da madrugada, começou a pensar de modo diferente a respeito do espiritismo e da sua divulgação. Poxa, se a luz, as informações, eu não posso querer reter só para mim. Nós precisamos divulgar. Então imagina uma pessoa que viajava com ele 26 anos, né? Ele nunca tocou em absolutamente nada sobre o espiritismo. Nunca, nunca, nunca. E quantas vezes a gente não faz isso, né? O amigo se sentiu traído. Né? Se sentiu traído. Disse, poxa, mas se eu tivesse tido todas essas informações, eu não chegaria aqui no mundo espiritual, como ele diz, nas trevas, ou seja, sem saber nada, numa ignorância total. E é difícil, gente. A gente pensa que não, é difícil. Por isso, lá que no livro Obras Póstumas, tem algumas mensagens lá que Kardec recebeu, que os espíritos falavam que no futuro a arte estaria divulgando as revelações espíritas. Então a gente vê a arte, não é a arte dentro do movimento espírita, não é isso. É a arte divulgando as revelações espirituais. Então a gente viu o filme Ghost, do outro lado da vida. Você tem noção a quantidade de pessoas que ficaram com a ideia da vida após a morte, depois daquele filme? Né? E assim, de uma forma, o filme Ghost foi de uma forma suave, mas que despertou. Então, se a pessoa está no mundo espiritual, já assistiu o Ghost, está no mundo espiritual, aí vai dizer assim, olha, você desencarnou. Ou então, pessoas que saem, que morrem, que desencarnam e que olham para o corpo.
ela vai e lembra, gente, isso é verdade, então eu vi no filme isso, entendeu? Então isso já facilita muito no processo do entendimento da desencarnação. Muito mesmo. Então não vamos colocar a luz embaixo de uma panela, né? Vamos colocar bem em cima para que possa iluminar a todos. Foi bom? Algum comentário? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Nós temos esse tipo de comportamento, nós somos espíritas escondidas, né? A gente não quer assumir muito isso para a sociedade. Quantas vezes nós não temos também essa atitude, né? Perante a doutrina, a gente não assume, a gente disfarça, a gente diz que não gosta de falar do assunto, mas na verdade é uma forma de fugir da religião que professamos. Muitas vezes, gente, no nosso momento do sono, a gente vai estar com os nossos amores que partiu, principalmente esses que partiram de forma recente, né? E assim, e muitas vezes eles permanecem dentro de casa, que é mais complexo ainda, né? E aquilo que diz o Kardec, os espíritos respondem para ele, se auxilia, se facilita a pessoa saber do espiritismo no momento da desencarnação. Eles respondem muito, porque muitos espíritos ficam num processo de perturbação porque não conseguem entender que estão vivos do outro lado, porque eles se olham, se vê, estão pensando, estão interagindo. Como é que eles vão entender que morte é essa? Morte para eles era ter acabado, ter ficado no cemitério. Morte para eles era isso. E de repente eles veem um mundo vivo, atuante, interagindo, então isso fica confuso na cabeça. Aí você vai dizer, você morreu. Eu não morri. Claro que eu não morri. Eu estou aqui, eu estou conversando contigo, como é que eu posso ter morrido? Isso a gente chama no processo de perturbação. Perturbação, ou seja, não consegue entender o que está acontecendo. Nós não podemos negar a luz a ninguém, gente. Como diz Jesus, não pode se pegar a luz e colocar debaixo do alqueire. Ou seja, você pegar a luz e colocar embaixo de um cesto. A luz é para ficar no alto, para que possa iluminar todo o espaço. As informações eu não posso querer reter só para mim. Nós precisamos divulgar. Então, não vamos colocar a luz embaixo de uma panela, né? Vamos colocar bem em cima para que possa iluminar a todos. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos ao nosso Mestre Jesus e aos amigos espirituais aqui presentes. Se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.